Saúde em Dia. Informação que transforma a sua rotina, dicas de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você já sentiu dor nas costas, no pescoço ou nos ombros depois de um dia inteiro no trabalho? Será que a sua postura, o tipo de cadeira ou até o jeito de usar o computador estão te prejudicando? Eu sou Zélia Ferreira e te convido a pegar carona comigo no Saúde em Dia. Um espaço para a gente falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida de forma leve, prática e acessível. No episódio de hoje, a gente vai entender como a ergonomia no ambiente de trabalho pode ajudar a prevenir dores, desconfortos e até lesões mais sérias. E para essa conversa, eu recebo ele, professor Ronaldo, que é fisioterapeuta, especialista em acupuntura, mestre em ciências da saúde com ampla atuação clínica e também professor universitário. Professor Ronaldo, seja bem-vindo ao Saúde em Dia. Muito obrigado, Zélia. Boa tarde a todos os que estão ouvindo e assistindo, né, o nosso programa. E obrigado pelo convite. É uma honra, professor, ter o senhor hoje aqui com a gente. Então, nós vamos falar sobre ergonomia. Então, vamos começar explicando o básico, o que é ergonomia e por que ela é tão importante no nosso dia a dia no trabalho. Perfeito. Ergonomia, ela vem de duas palavras. Ergo, que significam normas, e nomos, que vem de estudos, né, de tratados. Então, a ergonomia, ela começa por conta, infelizmente, das guerras. Nas guerras onde precisava colocar pilotos em pequenos espaços para que eles ficassem confortáveis. E aí percebeu-se que tinha que fazer um espaço de acordo com o corpo daquele piloto. E isso daí, posteriormente, foi sendo passado para outros estudos, para pilotos de carro, para assentos e etc. E com isso, as indústrias perceberam que tinha todo um padrão para ser seguido para equipamentos, objetos que fossem de uso diário, e a ergonomia, ela está no nosso dia a dia, desde essa época até hoje em dia. E é tão importante, mas muita gente não faz ideia do que seja, né? Então, o fato da gente sentar, às vezes, numa cadeira que não é adequada, isso vai nos prejudicar. Então, eu queria que o senhor falasse quais são os erros mais comuns que o senhor percebe que as pessoas cometem em relação à postura, seja no escritório, no home office, ou até fazendo trabalhos manuais, por exemplo. Certo. Em termos de ergonomia, a gente tem que levar em consideração o ser humano e não os objetos onde o ser humano vai desenvolver suas atividades. A ergonomia, ela trata de trazer a funcionalidade para o ser humano realizar suas tarefas e não o ser humano ter que se adaptar às tarefas e às ferramentas. Então, por exemplo, você falou em cadeira. As cadeiras, elas têm que ter um assento com o suficiente para que a coxa da pessoa, né, vamos entender a coxa de cima do joelho até o quadril, ela esteja completamente apoiada. O assento das costas, a parte das costas, também tem que ter um apoio adequado à cintura desse paciente, dessa pessoa, né? A área de trabalho visual, ela tem que estar próximo de quê? Dos membros superiores. Então, eu não preciso ter que me afastar do assento, eu não posso me erguer muito do assento se eu estou trabalhando sentado. Para quem trabalha digitando, por exemplo, o ideal é a postura com dobra de tornozelo, de joelho e de quadril a 90 graus. As mãos apoiadas, né, sobre um antebraço com apoio, as mãos apoiadas. E aí você está fazendo digitação, ou está escrevendo, ou está apoiando o mouse. E isso faz com que você tenha, ao longo de alguns minutos, um certo conforto para trabalhar. O ideal é, conforme a norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho, que trata de ergonomia, é que a cada 50 minutos de atividade sentada, você faça 10 minutos de atividade de pé ou tenha um descanso, um momento para você ter uma circulação nos membros inferiores. O senhor falou desse intervalo aí de tempo para a pessoa trabalhar, depois eu tenho que dar uma pausa, me alongar e tudo mais.
As pessoas que ainda não têm consciência disso, né? Que eu preciso, se eu fico ali 4 horas exposta, 2 horas no computador, eu preciso dar uma leve pausa, me, me exercitar, fazer um pequeno alongamento. E aí, quem não tem esse hábito no dia a dia, qual a dica que o senhor deixa para essa pessoa estar inserindo isso na rotina dela, para que no futuro ela não tenha problemas? Eu sempre digo para os meus pacientes, para os meus alunos, quem não arranja tempo para cuidar da saúde vai ter que arranjar tempo para cuidar do momento que vai ficar doente. Então, tipo, a pessoa diz, vou sentar rapidinho só para digitar um negócio aqui, e isso já senta numa postura errada. Não, mas é rapidinho aqui. Esse rapidinho aqui, somado a outro rapidinho ao longo de um ano, ao longo de vários anos, vai prejudicando a coluna, vai prejudicando a região cervical. Principalmente hoje quem trabalha com um aparelho celular. Então a pessoa trabalha geralmente aqui nessa postura. Quem está me vendo aí, né, tá vendo que eu estou forçando aqui o meu pescoço para baixo para poder observar a tela. Quando na realidade eu teria que trazer a tela até a altura dos meus olhos, né, para fazer um trabalho. Mas isso cansa o ombro. Ok, é para você não ter que trabalhar mais que 10 minutos nessa postura. Né? Mas eu trabalho somente com o celular. Arranja um apoio para o teu celular, ou arranja um teclado, ou faz de alguma forma que você não precise estar forçando as articulações. Né? Isso de forçar as articulações causa problemas de curto, médio e longo prazo. Os problemas de curto prazo seriam um cansaço na articulação, de médio prazo já seriam algo incômodo, e de longo prazo as dores constantes que a pessoa perde inclusive a função. O senhor falou aqui das pessoas que trabalham sentadas por muito tempo, e tem aquele grupo também de pessoas que fica em pé por muito tempo para trabalhar, como os vendedores, os atendentes, a gente tem também os profissionais de saúde, enfim, o pessoal de segurança. Então, para eles, o que é recomendado? Quais são as orientações para esse grupo de pessoa que trabalha muito tempo em pé? É justamente o contrário de quem trabalha sentado. Então, quem trabalha sentado, se levantar a cada 50 minutos, movimentar, fazer alguma atividade de pé, ou descansar, ou vai ao banheiro, vai beber água, vai fazer alguma coisa para que o sangue possa fluir nos membros inferiores. Quem trabalha de pé, sentar ou fazer alguma atividade sentado por pelo menos 10 a 15 minutos. E o ideal seria para todos, quem trabalha sentado, de pé ou até deitado, tem algumas profissões, né? Mecânico, por exemplo, trabalha embaixo de carro, fazendo alguma coisa, que essas pessoas possam fazer uma ginástica laboral. Aí vai muito da empresa, se é uma empresa particular ou pública, que tem uma comissão interna de prevenção de acidentes, que possa verificar, né, uma questão de ginástica laboral. E que essa ginástica laboral ela seja de 5 a 15 minutos no máximo, pelo menos uma vez ao dia, para que as articulações, os músculos, os tendões possam ser relaxados, alongados, né, e tirar aquela postura repetitiva do trabalho. O senhor falou de ginástica laboral. Muitas empresas ainda não contam com esse tipo, né, de ferramenta e tudo mais, e aí o funcionário, ele que precisa cuidar da sua saúde. Para esse grupo de pessoas que trabalha numa empresa que ainda não conta com um especialista que vai ali orientar a forma correta de se alongar, de sentar a altura do computador, o nível da cadeira, quais que são as orientações para que ela possa estar cuidando da saúde dela no dia a dia? Que ela já vem com essa consciência para o trabalho, então quando chegar lá, ela já vai perceber, opa, minha cadeira não está ajustável. Então eu já sei o que fazer e a quem recorrer. Perfeito. O ideal é que essas empresas possam inicialmente contratar um profissional especializado, principalmente os fisioterapeutas ou especialistas em ergonomia. Por quê? O profissional ele vai fazer com que essa empresa invista em qualidade da saúde do seu trabalhador. O que às vezes o empresário pensa que é um custo, futuramente ele pode estar sofrendo aí impactos na Justiça do Trabalho por ações trabalhistas, né? Devido a não ter previsto essa questão previamente. E o fisioterapeuta, ele vai, além de fazer análise ergonômica dos postos de trabalho, verificar quais são os melhores exercícios terapêuticos para que sejam feitos durante a ginástica laboral. Entendi. E no caso, professor, daquelas pessoas que já sentem dores frequentes, sabe? Que já tem ali o ombro tensionado, já tem a lombar ali meio que desgastada.
que o senhor fala para esse grupo de pessoas? Procure um fisioterapeuta, ortopedista, um médico, né, para fazer inicialmente um diagnóstico dessa patologia, que possivelmente já esteja instalada ou não, espera-se que não, e realizar os procedimentos, né, as terapias que forem orientadas. Porque às vezes medicação ela vai mascarar. A pessoa brasileira tem muito esse negócio de automedicação, né? O Conselho de Farmácia bate muito em cima para evitar essa automedicação. E aí você vai, toma um analgésico, toma um anti-inflamatório, que às vezes nem é necessário, e mascara um problema que ele pode estar se agravando futuramente. Então o ideal é procurar os profissionais de saúde adequados para fazer o atendimento adequado ou o caso da prevenção. E no dia a dia, quando a gente sente, por exemplo, muitas dores nos ombros, na lombar, a gente fala, eu estou estressado, estou sobrecarregado, eu vou fazer uma caminhada, ou então eu só vou me alongar mesmo aqui. Isso é indicado, é aconselhável ou não? A gente já tem que logo procurar um médico. Além de procurar os profissionais especializados, fazer uma meditação, né? Às vezes você está lá no seu quarto, faz sua meditação, sua oração do dia, faz seu alongamento. As atividades físicas são importantes, né? Desde que orientadas. Uma caminhada, desde que não seja na areia, porque ninguém, a não ser que você seja atleta de ponta, né? Eu tenho tido muitos pacientes que vêm comigo, estou com dor no joelho, no quadril e tal. Tá fazendo o quê? Tá fazendo atividade física, mas faz o quê? Caminhada, corrida? Eu corro na areia. Tá, no sobrepeso, né, com porque artrose. O impacto é maior, né? Não é que o impacto seja maior, você faz mais força e tem um desequilíbrio maior, então isso pode prejudicar algumas articulações. As pessoas que são atletas de ponta, já tem um grupo muscular bem formado e tal, aí eles fazem isso de boa, tranquilo. Mas nós, meros mortais, que acordamos fazendo aquele abdominal errado, né, quando levantamos da cama, então não é pra gente. A caminhadinha ali, calçado adequado, né, 30 minutinhos no máximo, dependendo da orientação de quem está lhe orientando, te acompanhando, é o adequado. E uma boa alimentação também, né, buscar um nutricionista, buscar os profissionais de saúde que possam lhe orientar direitinho. Não é só a postura, tem todo um outro conjunto, né? E aí, toda vez que a gente aborda um assunto aqui no Saúde em Dia, a gente percebe que está tudo interligado. Nós já falamos aqui, já trouxemos uma nutricionista para falar sobre alimentação, já trouxemos uma profissional para falar sobre o sono, já falamos sobre atividade física. Então, o senhor percebe que é todo um ecossistema que precisa estar alinhado ali, equilibrado, para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, né? E aí a ergonomia, mas tem a ver? Tem também, porque é bem-estar, né? Isso, a ergonomia ela vem orientar as posturas corretas, né? As dimensões de assentos, de local de trabalho, de posto de trabalho, para que você tenha uma qualidade melhor no desempenho do trabalho. Não é só para a qualidade de vida do trabalhador, é para a qualidade do desempenho dessa função desse trabalhador. Então, às vezes, volto a dizer, o empresário acha que é um custo contratar um profissional para ver a questão ergonômica da empresa, mas na realidade ele está investindo, inclusive, para melhorar a qualidade dos produtos e a produtividade dessa empresa. Desse trabalhador, né? Isso. Professor, o senhor já falou aqui da questão do celular, que ele tem que estar sempre aqui na altura dos olhos, mas a gente ainda percebe que as pessoas ignoram isso. Então é comum e está cada vez mais maior o grupo de pessoas que trabalham com um celular, né, num aparelho celular, e estão o tempo todo de cabeça baixa. Eu queria que o senhor direcionasse essa fala para aquela galera mais jovem, que acha que isso é besteira, mas se ele ficar muito tempo aqui, ele vai detonar a cervical dele. Então, que conselho o senhor daria para esse grupo de pessoas que ignora totalmente isso? Eu vou te dar um exemplo de uma criança que eu vi uma certa vez, que já se classifica como a geração cabeça para baixo, né? A criança estava jogando joguinho assim, e eu disse, amiguinho, pelo menos vira a tua cadeira ao contrário, né? Coloca o teu celular aqui na posição da cadeira e brinca aqui. Você vai estar apoiando seu braço e tal. A criança fez isso, não, tá doendo meu pescoço. Ou seja, a posição normal para ele já era errada. Entendeu? Então é importante observar jovens, adolescentes, crianças, até senhoras e senhores também, que hoje em dia tem um tempinho a mais para utilizar o celular. Observem essa questão.
o celular não foi feito para você passar o dia todo. Né? Ele é uma ferramenta que tem que estar à tua disposição, não você à disposição dele. Então, traga ele para a altura da sua cabeça. É como se você usasse antigamente os livros, né? Os livros a gente costumava ler nessa postura aqui. Ah, pesou e tal, tá na hora de deixar aqui. Vou dar uma volta, vou passear, fazer alguma coisa, vou ao banheiro, vou tomar um cafezinho, beber uma água e pronto. Né? Passar mais de 2 horas numa tela também já é prejudicial na questão ergonômica para a sua visão. A musculatura lisa dos olhos, ela fica estática e aí você vai começar a perder visão precocemente. Então, o ideal é que você tenha diariamente objetos distantes, próximos, que é para essa musculatura estar trabalhando e evitar desgaste visual também, né? E aí quem sofre de enxaqueca tem mais probabilidade de ter crise de aura? Também, né? Aí vai depender muito do, como você estava falando, todo um contexto, né? Alimentação, odores, luminosidade, né? Que as telas dos celulares também causam muita luminosidade. Aproveitando, não use celular após as 19 horas. O nosso corpo ele foi projetado, né? Para, a partir como dizia antigamente, dormir com as galinhas e acordar com o galo. Né? Então, depois das 18 horas, evite as telas, né? Evite as telas, evite as luminosidades, que é para o teu corpo começar a produzir os hormônios naturais de descanso. E se você fica muito nas telas, você vai acabar tendo a qualidade de sono prejudicada, um sono agitado, né? Principalmente as crianças precisam um tempo maior de sono, e os idosos também. O senhor falou em idosos. A minha avó, toda vez que ela precisa pegar alguma coisa no chão, ela não se agacha da forma correta. E ela já está aí na faixa etária de 80 anos. Para esse grupo de pessoas que quando precisa pegar algo do chão ou levantar um peso, não faz de forma adequada, o que o senhor orienta essas pessoas? Primeiro, evite deixar cair as coisas no chão. Né? E, assim, peça auxílio de alguém ou se abaixe utilizando os joelhos, não utilizando a coluna. Porque quando você utiliza a coluna e volta, você está forçando a região da coluna lombar ou a região da coluna cervical aqui no pescoço. Isso pode ser pode prejudicar muito a sua saúde e causar dores posteriores. Gente, tem um quadro aqui que ele se chama A Dica do Especialista. E nesse quadro é o momento onde o senhor vai deixar um conselho que seja prático, acessível e fácil para as pessoas implementarem em casa, fazerem no dia a dia, para não ter aquela questão de desculpa, mas eu não faço isso porque dá trabalho, porque é demorado, enfim. Então, qual o conselho que o senhor deixa para as pessoas que não sabiam o que é ergonomia, mas que nos ouviram agora e decidiram que a partir de hoje vão cuidar melhor da sua postura? Perfeito. Busque objetos ou algo que você precisa adquirir que tenham facilidade ao pegar. Por exemplo, às vezes você vai comprar uma garrafinha, mas a garrafinha é lisa. E tem uma outra garrafinha que você vai pegar e ela já tem o encaixe para os seus dedos. Né? Isso aí é mais ergonômico, é mais fácil. Não utilize o celular só com uma mão, né? Fazendo assim com o polegar, utilizando só com uma mão, porque você vai estar fazendo desvio radial aqui e vai estar prejudicando o seu punho. Apoie o celular com as 2 mãos ou deixe o equipamento na mesa e faça o movimento com os dedos de forma necessária ou canetinha apontadora. Evite, né, as telas depois das 19 horas. Tenha uma boa orientação de nutrição, então faça as pequenas pausas ao longo do dia e procure atividades físicas sadias. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência prática, porque o senhor trabalha no hospital e o senhor também é professor universitário. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito honrado em participar, estou à disposição para outros esclarecimentos futuros. E virão, pode ter certeza que virão. Obrigado, boa tarde. A verdade é que a gente se acostuma com o desconforto até que ele vira dor. E só quando o corpo grita é que a gente percebe que precisava ter escutado os sinais com antecedência. Se cuidar não precisa ser complicado. Pequenos ajustes no seu dia a dia podem evitar grandes problemas lá na frente.
Gostou desse episódio? Então compartilha com os seus colegas de trabalho, especialmente para aquele que vive se queixando de dor, mas não toma nenhuma atitude para mudar a postura. Semana que vem tem mais Saúde em Dia. Até lá e cuide bem de você. Saúde em Dia. Informação que transforma a sua rotina, dicas de saúde, bem-estar e qualidade de vida.